Oi, boa noite. Meu nome é Darlan, eu sou candidato à vaga de estágio. Sou estudante de Ciência de Dados para Negócios e eu recebi o desafio de responder algumas perguntas referente a alguns contextos da minha vida. E eu achei muito interessante porque a primeira pergunta, ela se refere justamente ao momento em que eu tive um desafio, um objetivo na vida em que, por mais que fosse difícil, eu tivesse muita força de vontade para conseguir aquilo. E olhando a minha vida, não tem como eu falar sobre esse tipo de pergunta sem contar o que aconteceu comigo uns tempos atrás, que antes de eu entrar na faculdade, antes de entrar na FATEC, para ser estudante de ciência de dados, eu precisei fazer o vestibular e eu estava em momento de transição de carreira. Eu já estava trabalhando no mercado de varejo e eu gostaria de entrar no mercado de tecnologia. Só que o meu grande desafio foi porque justamente nessa época eu tive um problema grave de saúde. Então, gravíssimo mesmo. Tipo, eu passei 6 meses em tratamento e era aquele momento em que a gente fica muito debilitado, até com relação à alimentação, é uma coisa muito difícil. E eu ainda estava extremamente determinado a conseguir passar numa faculdade e entrar no mercado de tecnologia. Ah, mesmo sendo devagarinho no começo, né? Então, estuda para vestibular, o tempo que eu conseguir vai, e à medida que eu começar a me sentir melhor, eu vou evoluindo gradativamente até chegar o momento do vestibular, que isso foi num período de 6 meses. Quando chegou o vestibular, eu fiz a prova e eu recebi a notícia que eu tinha passado em 11º lugar. Foi um maior momento de realização para mim. Sabe aquele momento em que a gente sente que está sendo testado todos os dias e sente que a nossa determinação ela está sendo colocada em jogo todos os dias. E quando a gente consegue, de fato, a vitória, ela é muito gratificante. Deixa eu... Esse pra mim foi meu momento. Deixa eu lembrar agora da segunda pergunta. Ele fala sobre... Segunda pergunta, ele fala sobre... Enfim, a pergunta era sobre algum momento em que eu estava diante de algum problema e eu tive a iniciativa de solucionar ele sem que ninguém pedisse. E eu não precisei ir muito longe para poder chegar nessa resposta, porque aconteceu muito recente. Eu fui contratado para realizar um trabalho como PJ, já trabalhando com análise de dados já, numa empresa de higienização de sofás. E minha função inicial era justamente analisar dados, coletar dados para poder fazer tomadas de decisão. Então, todo aquele trabalho de visualização de dados, manipulação de dados, e ao mesmo tempo que eu estava fazendo isso, eu percebi que a empresa estava com um problema de marketing, porque ao mesmo tempo que ela estava se consolidando ainda mais no mercado, ela estava tentando ganhar espaço na mídia digital. Então, me dispus a ajudar a criar um site para essa empresa, justamente para conseguir captar clientes através de pesquisas no Google, e também auxiliei e crio até hoje vídeos para essa empresa colocar nas redes sociais. Então eu recebo o conteúdo do trabalho, faço toda a questão da edição e eu gero o vídeo para ser publicado nas redes sociais. Enfim, é algo que ninguém pediu. Eu tomei de iniciativa porque a minha intenção é justamente ver o crescimento maior da empresa. Se eu estou vendo que existe um problema ali e eu tenho capacidade de solucionar, então eu vou resolver. A terceira pergunta foi justamente sobre receber um feedback sobre algo que a gente está fazendo, ou qualquer coisa, e mudar a perspectiva. Eu também não preciso ir muito longe. Recentemente, na faculdade, eu passei por um projeto que era referente ao dia. Na faculdade, a gente chama de Meta Day. E cada grupo recebeu um projeto para fazer. O meu grupo foi responsável por fazer uma análise de mercado das empresas da área da saúde, num raio de 3 quilômetros da faculdade. A gente fez, só que o método que a gente estava fazendo ele ainda era um pouco meio engessado. Até que a gente recebeu feedback de alguns colegas sobre uma ferramenta de web scraping para poder fazer a coleta de dados. Foi aí que eu aprendi que, tipo, muitas coisas, as ferramentas hoje em dia conseguem auxiliar a gente, né? Então não tem necessidade da gente utilizar métodos mais engessados para poder fazer uma pesquisa. A gente pode utilizar outras ferramentas e utilizar mais essa disponibilidade, esse tempo que a gente ganha para poder fazer outras coisas, entende? Foi isso que eu comecei a aprender muito estudando sobre tecnologia e ciência de dados. E por fim, a última pergunta era sobre uma experiência em que eu estava fazendo um projeto, algum tipo de projeto, em que eu tivesse a responsabilidade de me enxergar pela perspectiva de outra pessoa e realizar esse projeto com um fim mais positivo. E de novo, eu também não preciso ir muito longe para poder chegar nessa resposta, porque recentemente eu também fiz um trabalho PJ para uma empresa que ela estava necessitando saber em quais melhores regiões de São Paulo deveria abrir um comércio. E eu não só trabalhei na questão de visualização de dados, mas pensando também no consumidor, o meu consumidor, que no caso seria o dono da empresa, eu decidi
fazer essa visualização de dados não só na questão de gráfico, mas transformar esses dados como se fosse um mapa de calor, para justamente entender na região de São Paulo do Centro quais são as melhores oportunidades para se abrir um negócio. Foi um momento em que coisa para mim, que para mim como um estudante de ciência de dados, um analista de dados, um simples gráfico seria muito fácil de entender, mas para quem não é do meio é um pouco mais difícil. Por isso que eu poderia dizer esses dados em forma de mapa de calor, justamente para entender qual é a melhor região para se abrir um negócio.